Olá, esta é a segunda aula do curso Passo a Passo com Cristo. Pegue a sua Bíblia, sempre tenha uma Bíblia em mãos, para que a gente possa começar a aula. E conforme a aula for evoluindo, você possa estar também conferindo os versículos que estão sendo mostrados, que a gente está conversando aqui, com a sua Bíblia, e que também você tenha um período para meditar nesses versículos, tirar suas dúvidas também lá nos comentários. Tá? Então, se tiver alguma dúvida sobre a aula, sobre os versículos, vocês podem estar deixando ali nos comentários para que eu possa estar respondendo e que vocês possam ter um excelente aprendizado durante este curso. Esta aula marca o início realmente do curso, onde a gente vai começar a entrar em aspectos mais elementares, né, que vão fazer então com que a gente construa nosso alicerce, a nossa base sobre a rocha firme, para que a gente possa edificar então, conforme a nossa caminhada dentro do Evangelho, a nossa vida espiritual sobre esta base sólida que está firmada em Cristo Jesus. Tá? Então hoje a gente vai trabalhar a questão do homem original, como o homem foi criado, né, da maneira como Deus o criou e quem era este homem criado por Deus. E a gente vai falar, claro, sobre a queda do homem, né? Quando o homem peca, né? Então ele sai do seu propósito original feito por Deus. E ali então a gente consegue trabalhar um pouquinho sobre a misericórdia de Deus, fazendo então com que o plano de redenção entre em execução. Então vamos lá. Em 1 Coríntios 15, 47 a 49 está escrito: O primeiro homem foi feito do pó da terra, mas o segundo homem veio dos céus. Todo ser humano tem um corpo terreno, mas todos quantos passam a pertencer a Cristo terão um corpo celestial. Tal como cada um de nós tem agora um corpo igual ao de Adão, assim também algum dia teremos um corpo igual ao de Cristo. Então, esta passagem é elementar para que a gente consiga ter um entendimento inicial de quem foi o primeiro homem e quem foi esse segundo homem que esse versículo retrata. Então, o primeiro homem que está falando aqui é Adão. Né? Então, o primeiro homem foi feito do pó da terra, Adão. E o segundo homem veio dos céus, Jesus. Né? Todo ser humano tem um corpo terreno. Então, nós, como Adão, foi constituído do pó da terra, nós também temos um corpo terreno. Um corpo material, um corpo visível. Mas todos quantos passam a pertencer a Cristo terão um corpo celestial. Aqui já está falando da salvação. Né? Quando a gente partir, né, para com Cristo e quando o reino celestial for estabelecido depois do arrebatamento aqui nessa terra, nós, segundo a palavra, receberemos um corpo celestial também. Tal como cada um de nós tem agora um corpo igual ao de Adão, carne, físico, material, assim também algum dia teremos um corpo igual ao de Cristo, um corpo perfeito, um corpo celestial. Então essa é uma promessa a todos aqueles que creem e que aceitem a Jesus como seu único e suficiente Salvador. O homem, então, original, criado por Deus, ele foi formado de duas partes. Lá em Gênesis 2:7 retrata, então, essa formação que a gente pode estar lendo agora. Tá? Gênesis 2:7. Então o Senhor Deus formou o corpo humano do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. Ele tornou-se um ser vivo. Então o que aconteceu? Primeiramente, Deus formou o corpo do homem do pó da terra. Então, através do pó da terra, Deus modelou o corpo do homem. Diferentemente de toda a criação que foi feita, né, que passou a existir através de um comando de voz. Né? Deus falou e existiu. Aqui no homem, Deus o modelou. Né? Deus formou o homem do pó da terra. E formando o homem do pó da terra, ele soprou o fôlego de vida em suas narinas. Né? Ou seja, ele deu o espírito ao homem e é o espírito que produz vida. Né? Então, criou o homem do pó da terra, o corpo físico, soprou o fôlego de vida, ou seja, soprou o seu espírito sobre o homem, e agora nós temos um corpo e um espírito dentro apenas de um ser. E quando o espírito encontra o corpo, o homem ele se torna um ser vivo, ou seja, ele passa a ter uma alma.
Então, o homem é três em um: corpo, espírito e alma, assim como Deus é três em um: Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Assim como Deus é três em um, nós somos três em um. Aí você consegue entender que Deus é um só, dividido em três pessoas. Da mesma forma como nós, aqui na Terra, somos um só, dividido em três partes. Então, uma coisa não tem como separar da outra. Você não pode separar o corpo da alma e do espírito, porque se você separar, a gente deixa de ser alma vivente, nosso corpo deixa de funcionar, nossa cabeça deixa de pensar, nós não temos mais vida. Da mesma forma como você não pode separar o Deus Pai dos Filhos e do Espírito Santo, eles agem em conjunto. Eles são três em um, da mesma forma como nós somos três em um. Então, o homem ele se constitui de três partes: corpo, alma e espírito. Lá em 1 Tessalonicenses 5:23 deixa bem claro isso. Né? Vamos até ler esta passagem para que a gente possa entender melhor. Né? Então, 1 Tessalonicenses 5:23 fala o seguinte: que o próprio Deus de paz faça vocês completamente puros e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados irrepreensíveis até o dia quando nosso Senhor Jesus Cristo voltar. Então, nós temos corpo, alma e espírito. Isso é bem importante. E quando o homem morre, o que acontece? Bem, quando o homem morre, nós já sabemos, né, que ele é sepultado e o corpo dele volta ao pó da terra. Então, o corpo que foi criado do pó volta ao pó. O que acontece com o espírito? Como o espírito veio de Deus para o homem, ele retorna para Deus. Então, o corpo foi feito da terra, retorna para a terra. O espírito veio de Deus, ele retorna para Deus. E o que acontece com a nossa alma? Então, quando a gente morre, a nossa alma ou vai para o céu ou vai para o inferno, de acordo com aquilo que nós cremos aqui nessa terra. Observe o que eu estou falando. A nossa alma ela vai para o céu ou para o inferno com base naquilo que nós cremos e não com base naquilo que fazemos. Isso é muito importante. Tá? Por quê? Porque a salvação ela não vem pelas obras. A salvação, você não tem a salvação porque você é bonzinho, né? Ou que porque você faz boas obras, você ajuda o mendigo, você ajuda as viúvas, os órfãos. A salvação não vem por isso. A salvação vem pela crença em Jesus Cristo, na sua morte e ressurreição e também na salvação concedida por Ele a nós, do perdão dos pecados que Ele nos concedeu. Então a salvação vem por aí. As boas obras é um complemento. As boas obras é como se fosse um resultado da nossa fé, da nossa crença em Cristo, que produziu em nós a salvação, e essa crença, essa fé em Cristo faz com que nós venhamos a praticar boas obras. Tá? Então, a salvação não é por boas obras, a salvação é pela graça, pela fé em Cristo e no seu sacrifício. E ali embaixo nós vemos então essa imagem que mostra aqui a junção entre o corpo e o espírito forma a alma. Né? Então, o corpo mais o espírito, a junção deles forma a alma. O que é a alma do ser humano? É a essência dele. É os meus pensamentos, é os meus desejos, é as minhas atitudes, é as minhas é, é, escolhas. Tá? Então, tudo que envolve a essência que nos diferencia de um ser humano para outro é a alma. Né? Por isso que a alma é que ela vai para o inferno, para o céu ou para o inferno, de acordo com as nossas crenças, de acordo com quem nós somos aqui nessa terra. E qual era a condição do homem original, do homem criado por Deus, né? Do homem perfeito, né? A coroa da criação do Senhor? Ele foi criado perfeito, então não havia nele nada que pudéssemos apontar como um defeito ou nada que pudéssemos apontar como algo a ser melhorado. Ele era perfeito, sem pecado. Então, né, quando Deus criou o homem, né, ele criou o homem perfeito, sem pecado. O homem, por estar sem pecado, o homem também ele era inocente. Né? Então, tanto que quando o homem pecou e Deus se aproximou para conversar com ele ao final do dia, ele se escondeu, porque sentiu vergonha.
antes do pecado, ele não tinha vergonha, ele era inocente, né? E quem é inocente não tem culpa. Quem sente vergonha, quem se esconde, quem perde a inocência é considerado culpado. Então ali o homem passou a ser culpado daquilo que havia feito, né? Ele perdeu sua inocência. Ele também era visto com grande capacidade física e intelectual. Grande capacidade física porque o Senhor mandou que ele cultivasse o jardim. Então ele tinha que trabalhar, ele tinha que manter o jardim em ordem. E grande capacidade intelectual é porque ele era inteligente. Tanto é que a ordem que Deus deu para ele foi que nomeasse todos os animais da terra, né? Então, Adão fez isso, né? Tinha essa capacidade de pensar, de olhar para uma vaca e chamar de vaca, de olhar para uma girafa e chamar de girafa, de olhar para o elefante e chamar de elefante. Então ele era inteligente, né? Completamente inteligente, uma inteligência sobrenatural. E aqui um ponto fundamental, eu diria muito importante, que lá no Éden, após a criação do homem, havia perfeita comunhão com o Criador, né? Deus visitava Adão e falava com ele, conversava com ele, como a gente conversa numa roda de amigos. Havia essa comunhão com o Senhor, né? E no Éden não havia morte, ou seja, o homem não morria, né? Os animais não morriam, não havia morte no Éden, né? Tanto é que a palavra Éden ela é traduzida como lugar de delícias. Então era a perfeição, era o melhor de Deus ali disponível para o homem. Mas era necessário que a fidelidade do homem ela fosse provada, né? Então Deus nunca quis que o homem, Deus nunca quis colocar um cabresto no homem e obrigá-lo a adorá-lo ou obrigá-lo a obedecer, né? Então a ideia de Deus em ter criado o homem era que ele fosse um ser livre, livre para pensar, livre para fazer escolhas e que essas escolhas, de acordo com a perspectiva de Deus, fossem para agradar a Deus, né? Mas Deus não obrigou o homem a agradá-lo. Deus não obrigou o homem a obedecê-lo. Deus não colocou um cabresto no homem. Então, era necessário que o homem tivesse esse poder de escolha dentro do jardim. Então, Deus deu ao homem o livre-arbítrio, né? Que é o poder de escolha. Então, já como eu expliquei no vídeo anterior para vocês, aqui tem uma forma de, conjecturando, né, a gente entender um pouquinho mais sobre o livre-arbítrio do homem, mas também sobre a onisciência de Deus, ou seja, que Deus sabe todas as coisas. Como eu falei para você na aula passada, a minha forma de pensar, que é uma conjectura que não contradiz as escrituras, mas tenta fazer com que a gente entenda melhor esse processo, é saber que Deus, ou melhor, é interpretar dessa maneira, que Deus sabe todas as coisas. Isso é fato. A palavra fala que Deus sabe todas as coisas, né? Que Deus ele é onisciente, ele sabe tudo. Mas a minha forma de entender o livre-arbítrio e associar com a sabedoria, com o conhecimento de Deus sobre todas as coisas, é que na nossa frente nós temos dois caminhos, né? O caminho da direita e o caminho da esquerda. Deus sabe todas as coisas. Se nós escolhermos o caminho da direita, Deus sabe o final desse caminho, onde ele vai levar. Se nós escolhermos o caminho da esquerda, Deus sabe o final desse caminho, sabe onde esse caminho vai levar. Mas a escolha, se escolhermos a esquerda ou a direita, depende de nós. Aí vem o livre-arbítrio, né? Então Deus sabe todas as coisas, sim. Sabe, se nós formos para a direita ou para a esquerda, qual é o fim desse caminho, né? Mas quem escolhe o caminho a seguir somos nós, né? Então, dessa forma, eu consigo entender melhor o livre-arbítrio e também associar isso à onisciência de Deus. Não fere a Escritura, mas também isso não é uma verdade absoluta, porque não está escrito que é dessa maneira. É uma maneira de a gente conjecturar para entender melhor as coisas, mas que não fere a palavra, né? Isso é bem importante. Tá? Então Deus ofereceu ao homem o poder de escolha. Nós temos o livre-arbítrio para escolher entre servir e obedecer a Deus ou entre desobedecer a Deus e servir ao mundo, né? Então nós temos esse poder de escolha como Adão e Eva tinham lá no Jardim do Éden, né? E Deus colocou então uma árvore no jardim, né? Justamente para tentar fazer com que essa fidelidade do homem fosse provada, que o homem escolhesse por si só servir a Deus ou então, enfim, tomar o caminho contrário. Então Deus colocou essa árvore no jardim, uma árvore no jardim, e todas as outras árvores e todo o que havia no jardim totalmente disponível para o homem,
né? Então, a ordem era não comer daquela árvore em específico. E a gente sabe o que aconteceu, né? Então, Adão e Eva acabaram caindo na tentação de comer o fruto e acabaram pecando contra o Senhor. Eles escolheram, né? Escolheram tomar um caminho contrário daquilo que Deus havia dito e mostrado para eles. Essa é uma consequência do livre-arbítrio, né? Decisões erradas podem acontecer. E ali aconteceu e ocasionou a queda do homem. Em 1 Pedro 5, versículo 8 ao 9, fala o seguinte: Estejam alertas e vigilantes, porque o inimigo de vocês, o diabo, ronda em volta como um leão faminto, e ruge à procura de alguma vítima para devorar. Fiquem firmes, confiem no Senhor e lembre-se de que outros cristãos ao redor do mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Observem aqui que Pedro ele dá para a gente um alerta, né? Ele diz o seguinte: estejam alertas e vigilantes, porque o inimigo ronda em volta, como um leão faminto. O que ele está falando aqui? Que a gente tem que ficar atento, alerta, vigilante, para que a gente não venha cair em tentação como Adão e Eva caíram em tentação. Satanás está pronto para nos oferecer várias coisas, para que a nossa decisão não seja por aquilo que Deus falou, mas seja por aquilo que Satanás quer que a gente faça. Então, por isso que temos que estar alertas e vigilantes, né? Para que em todas as situações a gente possa ter a escolha correta. Saber escolher aquilo que é a vontade de Deus e não a nossa vontade. Para não cairmos em tentação e acabarmos da mesma forma errando como Adão e Eva erraram, né? Então estejamos firmes, a palavra fala. Fiquem firmes naquilo que o Senhor falou. Confie nele, né? E lembre que a sua situação não é pior do que as outras pessoas ao redor do mundo, né? Então tem muita gente pior do que nós, né? A gente tem que pensar nisso e trazer essa solução para as nossas vidas de uma maneira que venha agradar a Deus. Mas o que é a queda do homem, né? O que é a queda? Então chamamos de queda o fato do pecado ter entrado na experiência do homem. Lá no jardim, quando o homem foi criado, ele estava inocente, né? Foi criado em inocência. Então, quando o pecado entrou na vida do homem, ele ocasionou uma contaminação. Ele a gente chama de queda do homem, porque até então o homem estava em pé, firmado em Deus. Quando ele peca, ele cai. Ele perde sua inocência. Ele perde uma série de características, né, que Deus o havia dado. E esse pecado, né, a entrada do pecado, ele se deu mediante a desobediência de Adão, né, a Deus, de acordo com aquilo que Deus havia falado, e de ter destituído do estado de ter sido destituído do estado de inocência em quem se encontrava. Tá? Então, o pecado entrou devido à desobediência e acabou tornando o homem culpado, ou seja, ele foi destituído do estado de inocência que ele possuía. Esse pecado é chamado de pecado original, né? Ou seja, o primeiro pecado e que deu origem a todos os outros. Então, quando Adão pecou, abriu-se uma porta, um portal. Esse pecado abriu essa porta, ou seja, esse pecado abriu uma vamos dizer, uma brecha, vamos dizer assim, um abismo entre o homem e Deus, de modo que ali o pecado começou a entrar. E não foi só o pecado de comer o fruto que Deus mandou, aí começou a entrar os outros pecados. Entrou o homicídio, né? Como aconteceu com Caim e Abel quando já estavam fora do jardim. E todos os outros pecados entraram através desse pecado. Então, o pecado original foi a porta de entrada para todos os outros pecados que hoje nós conhecemos e que hoje nós podemos também analisar situações tanto na nossa vida quanto na vida das outras pessoas, da ação do pecado, da ação dessa decisão de Adão e Eva lá no princípio. Então, depois que eles caíram, né, eles foram lançados para fora do Jardim do Éden, né? Então, toda aquela riqueza que eles tinham, aquele lugar maravilhoso com que eles viviam, eles foram lançados para fora, né? Teologicamente, tem uma vertente, uma raiz teológica que indica que eles foram lançados para fora do jardim justamente para que não viessem a comer da árvore da vida.
Porque no jardim haviam duas árvores, né? Que é a árvore do bem e do mal, que foi aquela que eles comeram o fruto, né? E a árvore da vida, que é aquela capaz de dar a vida eterna. Então Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, viu que o homem havia pecado, caído, e lançou o homem para fora do jardim. Para quê? Para que ele não viesse a comer do fruto da árvore da vida e vivesse eternamente em pecado. É uma raiz teológica, tá? A gente não pode afirmar 100% disso é verdadeiro, mas é uma raiz teológica, é uma raiz que é, nos auxilia na parte de conjectura, mais uma vez, né, a entender o porquê Deus o expulsou, expulsaram do Jardim do Éden, né, os expulsaram do Jardim do Éden e colocou na porta do Éden, né, dois anjos guardiões para que guardassem o jardim, né, para que o ser humano, na qualidade de pecador, não tivesse acesso então à árvore da vida. Tanto é que Apocalipse, né, fala que ao que vencer darei de comer da árvore da vida. Ou seja, aquele que viveu uma vida aqui na terra, escolher por Cristo, morreu, for arrebatado pelo Senhor, chegará aos céus, vitorioso, e poderá comer da árvore da vida, que é aquela que dá a vida eterna. Né? Então é algo que faz sentido, porém a gente não pode afirmar 100% de certeza que é assim. Tá? Então, quais foram as causas da queda? Basicamente, a causa da queda foi a tentação com que Eva caiu. Né? Então, 1 João 2,16 fala da tentação. Né? Então, a gente pode analisar a palavra aqui lá em João, né? Em 1 João, na verdade, 2,16. Deixa eu encontrar aqui para vocês aqui. Então, 1 João capítulo 2, versículo 16, ele fala o seguinte, ó. Porque todas essas coisas mundanas, os maus desejos da natureza humana, os maus desejos dos olhos, a ambição pelas coisas desta vida, não provém de Deus, e sim do próprio mundo pecaminoso. Preste atenção nesses três fatos que a gente vai comentar a seguir. Né? Aqui em 1 João 2,16 fala o seguinte, que, portanto, todas essas coisas mundanas. Quais são essas coisas mundanas? Primeiro, os maus desejos da natureza humana, né? Ou seja, a concupiscência da carne, aquilo que a carne deseja. Né? Segundo, os maus desejos dos olhos, ou a concupiscência dos olhos, aquilo que o nosso olho vê, mas a gente não tem necessidade, mas mesmo assim deseja. Tá? E o terceiro é a ambição pelas coisas da vida, ou a soberba da vida. Né? Então, nós temos três pontos que caracterizam a tentação e que são justamente os três pontos pelos quais Eva caiu em tentação e acabou pecando. Então, em primeiro lugar, nós temos a concupiscência da carne. Tá? Então, 1 João 2,16 trata dos três, e lá em Gênesis 3,6 isso fica evidente, né? Quando a palavra retrata então essa parte da queda do homem. Né? Então, se você não for analisar lá em Gênesis 3,6, o que está falando lá? Fala o seguinte, ó, que a mulher ficou convencida, reparando na beleza daquela fruta e que a sua fruta era agradável ao paladar, ou seja, concupiscência da carne. Ela tinha todas as outras árvores para comer, todas as outras árvores para comer. E ela desejou comer aquilo ali porque ela gostaria de sentir o gosto. O seu corpo físico gostaria de experimentar qual seria o gosto daquela fruta, a textura daquela fruta. Então ela se deixou cair pela vontade do seu corpo, da carne mesmo, né? Sabendo que ela tinha todas as outras árvores para comer. Ou seja, ela não passava fome, né? Então ela decidiu, ela desejou comer daquela fruta. Porque o seu corpo físico ansiava por experimentar aquela fruta, aquela textura, o gosto, enfim. Né? Então esse foi o primeiro ponto com que Eva foi tentada, pela concupiscência da carne. O segundo ponto fala da concupiscência dos olhos, ou seja, o desejo pecaminoso dos olhos, de ver, desejar mesmo sem ter necessidade. E aqui, continuando o versículo, fala aqui,
reparando na beleza daquela árvore, que sua fruta era agradável ao paladar, concupiscência da carne, e atraente aos olhos, concupiscência dos olhos. Então ela desejou aquele fruto. Olhou para ele, desejou, mesmo não tendo a necessidade, o seu olho quis. Né? Então ela pecou através também de ter esse desejo de possuir, porém não tinha necessidade de possuir. Né? Então ela teve esse desejo pecaminoso de ser atraída através do olhar para aquela fruta. Né? E aí a gente entra no terceiro ponto da tentação, que é a soberba da vida. Reparando na beleza daquela árvore, e que a sua fruta era agradável ao paladar, concupiscência da carne, atraente aos olhos, concupiscência dos olhos, além de dar entendimento, ou seja, a soberba da vida. Ela quis ser melhor, ela quis alcançar algo para ela que ela desconhecia e ela desejou aquilo mesmo sabendo que aquilo não era aquilo que Deus queria para ela. Então a gente é tentado, como a Eva foi tentada, nós somos tentados através da nossa carne, nosso desejo da carne, através dos nossos olhos, de olhar e desejar aquilo mesmo não tendo necessidade, e também de alcançar coisas que seriam que seria uma soberba, né? Que nós teríamos, mas não teria muita aplicação, muita utilidade, porque o que adiantava Eva ter entendimento se era apenas ela e Adão que estavam morando no jardim, né? Teria necessidade? Não teria necessidade. Mas ela desejou. Né? Enganada ou iludida por Satanás, ela desejou essas três coisas. Comer, ela olhou e quis para ela, e ela também quis ser mais, né, do que ela era, justamente por adquirir esse entendimento que Satanás prometeu para ela, que ela desejou e acabou comendo do fruto. Só para finalizar o versículo, né? Ela tomou o fruto e comeu-a. Depois ofereceu ao seu marido e ele também comeu. Então, ali Eva foi tentada e Eva caiu na tentação, e os três principais pontos que fazem com que uma pessoa caia em tentação é a carne, os olhos e também a soberba da vida. Tá? Então, muito cuidado quando você estiver pronto a tomar uma decisão ou estiver tendo uma proposta ou analisando e vigiando a sua vida, você perceber que a tua carne se inclina para aquilo, o que os teus olhos desejam aquilo, o que você deseja aquilo para crescer, para ser melhor do que as outras pessoas. Então, tome muito cuidado para que você não venha cair em tentação. Tá? Sempre vigiem e olhem por esses três pontos, que são os três pontos onde ocorre a tentação: carne, olhos e também o entendimento ou a soberba também nas nossas vidas. Tá? Como falei para vocês, concupiscência ela é igual a um desejo pecaminoso. Então, quando você lê em certas versões da Bíblia a palavra concupiscência, ela está se referindo a um desejo pecaminoso. Tá? Um desejo pecaminoso, cheio da carne, dos olhos, enfim. Tá? E qual foi o resultado da queda? Então, o pecado ele sempre traz um resultado. A palavra fala que o salário do pecado é a morte. Né? Então, realmente, o salário do pecado é a morte. A gente vai ver que um dos resultados desse pecado, de um dos resultados da queda, foi a morte, tanto física quanto espiritual. Então, o resultado da queda ele é dividido em dois: os resultados naturais e os resultados espirituais, as consequências espirituais. Os resultados naturais, né, sobre a serpente, é que ela seria maldita, rastejaria sobre o ventre e comeria pó. Haveria uma inimizade natural entre a serpente e a raça humana. Né? Então a serpente ela passou a ser maldita. Tudo indica que lá, quando ela foi criada, ela tinha patas, né? Então pernas, patas, e ela se locomovia dessa forma. Porém, deixou de possuir essas patas quando induziu, né, usada por Satanás, induziu a mulher a pecar. Então ela teve esse castigo, né, de rastejar sobre o ventre e comer pó. E que haveria uma inimizade natural entre a serpente e a raça humana devido a esse episódio, né? Em que a serpente, usada por Satanás, foi que fez com que Eva caísse e o pecado entrasse então em toda a raça humana. Sobre a mulher, que ela haveria sofrimento multiplicado na gravidez, parto com dores e submissão ao marido. Então, se multiplicou muito as dores de parto. Pode ser que no parto original
poderia ser que tivesse menos dor e menos sofrimento, aqui ele foi intensificado mais e colocou então a mulher numa condição de submissa ao marido, ou seja, de ter a mesma missão do marido. Se o marido for para a esquerda, que ela fosse junto, se o marido fosse para a direita, que ela fosse junto. Que aqui Deus fala como isso e coloca a mulher então sob a ordem do marido, né? Um pouco por causa do pecado também, né? Porque Eva foi até a árvore, conversou com a serpente, acabou comendo e induziu o marido a comer. Então, de forma que ela sofresse uma punição, né? Agora ela passa a estar sempre debaixo da autoridade do marido, né? E ser cooperadora, auxiliar do marido e não puxar à frente, né? Como aconteceu ali no pecado original, tá? Então, essa foi algumas punições sobre a mulher também. E sobre o homem, né? Que resultou sobre o homem é que a terra foi amaldiçoada, né? E ele deveria se cansar no seu trabalho. Nós vimos anteriormente que o homem era dotado de grande capacidade física, porque Deus o mandou cultivar o jardim. Só que nesse trabalho, nesse cultivo do jardim, o homem ele não se cansava. Era algo prazeroso para ele. Era algo bom ele se ocupar com esse trabalho do jardim. Porém, agora, né, ele deveria se cansar do seu trabalho. Não seria algo fácil, né? Seria algo penoso que para que ele pudesse se alimentar, para que ele pudesse se sustentar, ele teria que trabalhar, se cansar, teria que ser enfadonho isso para ele, né? Então isso foi uma punição sobre a vida do homem também. E que a terra produziria espinhos e por fim ele iria morrer, né? Lá no Jardim do Éden não tinha nada de ruim, tudo era bom, muito bom. Tanto é que quando Deus faz a criação, ele diz que Deus olha para aquilo e vê que aquilo é muito bom. Então não tinha espinho, não tinha outras coisas que nós conhecemos e que não é bom, né, para o ser humano. Lá no jardim tudo era muito bom e agora a terra produziria espinhos, coisas que não é boa, né? E por fim o homem iria morrer. E aqui ele fala da morte física, né? Então, lá no jardim do Éden não tinha morte física. A partir do pecado, o homem passa a morrer fisicamente também, né? E aí nós vemos também as consequências espirituais. Tem consequências físicas, tem consequências espirituais também. Então, as consequências espirituais é que haveria inimizade sempre entre a descendência da serpente, o pecado, e a descendência da mulher, Jesus. Então, ali a gente consegue associar lá a consequência física, né, natural, com a consequência espiritual. Então, a serpente representa o pecado e o descendente da mulher representa Jesus. Então, haveria uma inimizade onde há pecado, Jesus não pode habitar, né? Então, tem essa inimizade ali. Tá? Jesus seria ferido no calcanhar, mas esmagaria a cabeça da serpente. Ou seja, Jesus seria ferido por quem? Pelos nossos pecados. Então Jesus ele sofreu, ele morreu por nossos pecados, ele foi ferido, mas ele esmagaria a cabeça da serpente. Ele ressuscitou. Então aqui nós vemos também essa semelhança entre o jardim e entre aquilo que aconteceu, né? Se a serpente representa o pecado e a descendência da mulher representa Jesus, Jesus ele foi ferido no calcanhar, foi ferido por nossos pecados, mesmo não tendo pecado, mesmo sendo perfeito em tudo, mas ele esmagou a cabeça da serpente quando ressuscitou, né, e subiu aos céus e nos deu então a salvação. E o pecado ele perverteu por completo a natureza humana, de forma que a mente está cega, a vontade inimiga de Deus, o coração destituído de amor e a consciência corrompida. Ou seja, a nossa mente está cega, não consegue perceber o agir de Deus, não consegue perceber as coisas de Deus, tem dificuldade em entender os mistérios de Deus. A vontade é inimiga de Deus. Observe na sua vida. Faça uma pequena análise daquilo que você deseja, da sua vontade. Perceba que a maioria da vontade que você possui, ela vai contrária à palavra de Deus, ela vai no sentido de desagradar a Deus. A nossa vontade, a vontade humana, ela é inimiga de Deus, porque ela deseja tudo aquilo que Deus não quer para nossas vidas, né? Tanto que aquilo que Deus quer para nossas vidas, para nós muitas vezes é um sacrifício fazer. A oração, por exemplo, é um sacrifício muitas vezes. E muitas vezes as pessoas não têm esse desejo de estar orando,
né? O jejum é um sacrifício que agrada a Deus, mas é difícil de fazer, né? Então são várias coisas que se dependesse da nossa vontade, nós não faríamos aquilo que Deus quer, né? Por isso que a nossa luta é muito grande, né? Nossa luta ela é muito grande, porque dentro de nós é como se existissem dois lobos, né? Um lobo representando a carne, outro lobo representando o espírito. E eles lutam entre si todos os dias, todo instante. Tem a luta entre a carne e o espírito. E quem que vence? O lobo que estiver mais forte. Tá? Então, o lobo que estiver mais forte vence. Então, se o teu espírito buscando em Deus estiver fortalecido, a tua vontade tende a ser controlada pelo espírito e você vai fazer aquilo que Deus quer. Você consegue controlar a tua vontade carnal. Agora, se você alimenta muito mais a tua carne do que você alimenta o teu espírito, a carne sempre vai vencer e você vai viver desagradando a Deus, fazendo aquilo que você quer e não aquilo que Deus quer. O coração destituído de amor, isso é visível hoje em dia, pessoas matando umas outras, roubando, né? Pessoas desrespeitando umas às outras. Então a gente vê que o coração foi destituído de amor. O amor não está mais presente. A gente não ama com a intensidade que deveria amar as outras pessoas, né? Casamentos que se desfazem muito rapidamente, né? Também mostra que essa falta de amor, que é apenas um interesse ali. Então tem muitas coisas que o nosso coração acabou deixando de amar. E a consciência corrompida, ou seja, quem comete o pecado hoje, muitas pessoas cometem pecado, já não sentem mais o arrependimento, já não sentem a necessidade de se arrepender. Aquilo é comum, eu fiz aquilo, mas o outro faz pior, né? Eu fiz aquilo porque acontece isso, isso, aquilo ali. E vai justificando o seu pecado, vai justificando o seu erro. Por quê? Porque a consciência já foi corrompida. Aquilo ali não faz mais efeito na vida dela. Ela olha para o erro e diz, é comum, todo mundo faz. E isso é uma coisa completamente errada, né? E aqui, quando o homem pecou, o homem morreu espiritualmente, ficando separado de Deus. Então, o pecado, ele abriu um abismo entre o homem e Deus, né? Porque Deus não tem como habitar onde há pecado. Então, quando o homem pecou, se abriu um abismo. O homem não conseguiu chegar mais até Deus e Deus não conseguia mais chegar até o homem por causa do pecado, né? E essa foi uma consequência visível, né, da queda do homem, tá? Essa separação entre o homem e Deus, tá? E a queda do homem proporcionou então uma herança que a gente leva desde Adão até hoje. Então, todos nós que nascemos depois da queda, todos nós levamos conosco uma herança. Tá? Então, as consequências do pecado de Adão, eles se fizeram sentir em toda a humanidade. As consequências passaram a todos os homens. Então, o homem pecou é como se fosse uma herança. Quem nasceu depois do pecado? Caim, Abel, todas as pessoas que nasceram depois da queda já levavam o pecado em si, já nasciam pecadores, porque o pecado foi uma herança que foi transmitida desde Adão e é transmitida até hoje. Então, toda criança que nasce hoje já nasce pecadora, já tem essa herança lá de Adão. Então, todas aquelas consequências que nós vimos, tanto as naturais, né, as físicas, quanto as espirituais, todas aquelas consequências são trazidas para a vida de cada ser humano que nasce nos nossos dias, né? Então o pecado, ele entrou por um homem, por Adão, né? Foi por Adão que o pecado entrou na humanidade. Em Adão, todos pecaram. É como se fosse uma herança. É que é importante você entender isso. Por que nós precisamos de Deus? Por que nós precisamos aceitar Jesus Cristo como único Senhor e Salvador? Por que nós necessitamos reconhecer isso? Por causa dessa herança. Se nós nascemos e fomos pessoas boas durante toda a nossa vida e morrermos, isso não é garantia de salvação. Por quê? Porque o pecado ainda está aí.
Mesmo você sendo uma pessoa boa, o pecado ainda está aí. O pecado ainda está dentro de ti. Se você não reconhecer que Cristo veio, né? E que Cristo completou esse abismo que havia entre Deus e o homem, que você, através de Cristo, pode se chegar a Deus, infelizmente você não tem a salvação. Você precisa crer nisso. É porque Jesus é o único que pode unir novamente o homem a Deus. Não existe boa obra alguma que possa fazer essa ponte. Apenas Jesus Cristo. O pecado e a morte passaram a todos os homens. Uma herança. Tá? A queda trouxe o mal para todos. Então, aquilo que Adão e Eva fizeram trouxe o mal para toda a humanidade. E todo ser humano já nasce pecador. Tá? Então, por isso que nós carecemos de Cristo. E a base da nossa fé cristã, que a gente está construído com esse curso, ela fica justamente ali. Ou ela passa por isso, por a gente entender quem a gente é agora. Quem a gente era, melhor, quem Adão e Eva eram antes da queda e quem a gente é hoje depois da queda. E por que a gente precisa de Cristo? Porque nós somos pecadores. Nós somos pecadores. Esse é o grande ponto porque nós carecemos de Cristo. E que só Cristo pode nos levar a Deus novamente. Quando a gente entender isso, a gente vai bater muito nessa tecla durante as aulas em pecado. Porque nós precisamos entender quem nós somos hoje. Quem nós somos hoje e por que nós carecemos de Cristo. E por que Ele é a única saída. E por que nada que aconteça em nossas vidas pode ou deve nos separar de Cristo. Certo? Entendendo essa necessidade, você começa a fundamentar essa base para poder construir sobre ela. Então você sabe quem você é, você sabe por que você carece de Cristo, você sabe por que você serve Ele, aí você vai entender que nada nesse mundo deve te separar de Cristo. Nada desse mundo deve ter importância maior do que a Cristo, nem uma decepção, nem uma pessoa, nem uma situação, nem uma circunstância, porque você sabe quem você é e você sabe por que você depende de Cristo. Isso é maravilhoso. Concluindo, né? Esta é a condição do homem sem Deus, perdido, condenado e morto, ou seja, separado de Deus. Então, quem ainda está distante de Deus está perdido, porque não encontrou o caminho que liga ele novamente a Deus através de Jesus. Está condenado, porque quando o homem pecou, ele perdeu a inocência, ou seja, ele foi considerado culpado. E se ele não aceita Cristo, que Cristo morreu pelos seus pecados e o tornou inculpável, inocente novamente para se chegar a Deus, ele não vai ter, ele permanece separado de Deus. E outra, aqui, a morte física, como uma consequência natural do pecado, ela continua operando. Né? Todos nós um dia vamos morrer, a menos que Cristo venha e arrebata a igreja. Né? Mas a morte espiritual, esta foi anulada. Quando nós aceitamos a Cristo, embora viemos a morrer fisicamente, espiritualmente, não mais. Porque cremos em um Deus que veio aqui a essa terra em formato humano e nos deu, então, a salvação e nos colocou novamente próximos de Deus e nos deu um título que é maravilhoso, que é o título de filhos de Deus. É a mesma essência, o caráter de Cristo, tudo isso cooperando para que um dia a gente possa morar nos céus com Ele. Para fechar, Romanos 5,8. Deus, no entanto, mostrou seu grande amor por nós, enviando Cristo para morrer por nós enquanto ainda éramos pecadores. Olha só, Cristo veio a essa terra, sofreu tudo o que sofreu, né? E nós, os homens, pecadores, crucificando quem era perfeito, quem era maravilhoso. E graças a Deus, esse sacrifício que Jesus fez por nós proporcionou então para nós uma redenção, uma aproximação novamente do Criador, para termos a vida eterna e para morarmos o dia na glória com Ele. A tarefa então de vocês, né, para esta aula aqui, é que vocês continuem a ler pelo menos um capítulo da Bíblia todos os dias, começando pelo Evangelho. Como falei para vocês, é importantíssimo que vocês façam a leitura dos Evangelhos, né, porque o Evangelho é como se fosse o leite espiritual, né?
Vocês são hoje crianças espirituais, estão conhecendo, estão crescendo, estão desenvolvendo a base. E a base alimentar de uma criança é o leite, né? O leite materno. Enfim, isso que a gente está vendo ao longo desse curso é o leite espiritual, é a base. É aquilo que vai dar força para que vocês possam crescer, se desenvolver e aí começar a comer alimentos mais sólidos, né? Que é um ensinamento um pouquinho mais aprofundado sobre as escrituras, tá? E também reserve um tempo diário para oração. Ore por fortalecimento espiritual. Por que fortalecimento espiritual? Porque nós somos três em um, né? Nós somos corpo, alma e espírito. Fortalecimento espiritual é aquela historinha dos lobos que eu contei para você. Quanto mais o lobo, que representa o espírito, você alimentar mais ele, mais forte ele fica. Então, quanto mais você orar, quanto mais você praticar boas obras, quanto mais comunhão com Deus você tiver, quanto mais leitura bíblica você tiver, quanto mais tempo você gastar na presença de Deus, mais o lobo do espírito ele ganha força para vir e derrotar o lobo que representa a carne. Então, ore por fortalecimento espiritual. Invista tempo na presença do Senhor para que você possa crescer espiritualmente. E aí, em todas as suas decisões, mesmo que a carne clame por alguma coisa, o teu espírito será capaz de dominar a carne. E aí você agrada a Deus. Tá? Então, ore para que o teu espírito seja fortalecido, para que você possa vencer todas as tentações que se colocarem diante de você e que você possa usar bem o teu livre-arbítrio para escolher aquilo que é certo, em nome de Jesus. Né? Essa aqui é a nossa grande necessidade hoje em dia. Tá? Ficamos aqui, chegamos ao final então da nossa segunda aula, né? E na próxima aula nós vamos também tratar alguns pontos fundamentais e dar sequência então ao nosso aprendizado, né, desse curso que eu considero como sendo a base espiritual de todo o novo convertido, de todo aquele que deseja cada vez mais e mais do Senhor. Um grande abraço, que Deus abençoe, fiquem na paz.